Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de The Right Way aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um deploy básico na Amazon EC2. A gente vai basicamente pegar uma appzinha em Node bem extremamente simples e trivial e fazer um deploy também extremamente simples e trivial na Amazon EC2. Bom, primeiramente, digamos que você fez uma appzinha em Node. Aqui, ó. Eu tenho essa app aqui, myapp.js aqui em Node. Ela é simplesmente um HTTP server que, se a gente manda um request aqui na sua URL, ela retorna essa mensagem aqui. É tudo isso que ela faz, é a única coisa que ela faz. Inclusive, o código dela é só isso aqui, é só essas 8 linhas aqui, coisa mais simples do mundo. E beleza, mas digamos que eu quero fazer deploy dessa app aqui na Amazon. Como que eu posso fazer deploy disso daqui? Você vai acessar o painelzinho da Amazon e você vai ter uma coisa parecida, mais parecida com esse painel que eu tô vendo aqui. E a primeira coisa que você tem que se atentar com a Amazon é não ter medo do serviço dela, porque se você clicar em service aqui, você vai ver tipo dezenas, sei lá, centenas de serviços diferentes que a galera tem. Eles têm serviço para tudo que vocês precisarem. Eu costumo hospedar, fazer hosting das minhas apps, das coisas que eu faço na Amazon, porque eles têm tudo, como eu falei, que eles têm serviço para tudo que vocês imaginarem. Se vocês quiserem armazenamento, tem S3, se quiserem computação, tem S2, se quiserem blockchain, tem blockchain também, banco de dados, se quiserem migração, eles têm tudo que você precisar para desenvolvimento de softwares. Eu geralmente uso aqui, quando estou fazendo deploy de uma app, programando aqui, 90% das vezes que eu uso aqui na Amazon, é a EC2, eu vou até colocar aqui como favorito, EC2, EC3, S3. Eu também uso bastante aqui a Route 53. E eu acho que é Amazon SS também, de Simple Email aqui. Simple Email Service, são as coisas que eu mais uso. Esses quatro serviços aqui da Amazon são os que eu mais uso, que são EC2, Route 53, S3, Amazon Simple Email. Se você estiver fazendo host de uma aplicação simples em Node, qual eu mostrei agora, você vai precisar só da EC2 ou só do Route 53 para fazer o roteamento DNS. O que são essas duas coisas aqui, né? O Route 53 aqui, ele é basicamente o gerenciador de DNS, que você cria o seu domínio aqui, você cria uma hosted zone, como eles chamam, e essa hosted zone você linka ela com o domínio seu, com uma zona hospedada, né? Você cria uma zona hospedada e você linka essa zona hospedada com o domínio seu. É basicamente para isso que serve o Route 53, tá? Enquanto o EC2 aqui é um serviço de hospedagem, é mais ou menos igual uma máquina virtual que você aluga da Amazon. O nome que eles dão para uma máquina virtual deles, tipo, você vem aqui e inicia uma máquina virtual e você pode ter basicamente várias distribuições Linux para ter seu servidor e você cria seu servidor no EC2. E são essas duas coisas que a gente vai usar nesse The Right Way de hoje, tá? A primeira coisa que você tem que se atentar aqui no painel da Amazon, quando você estiver acessando o EC2 aqui, ou AWS, é a região aqui, tá? Esse negócio de região aqui da Amazon é uma coisa muito importante desse, porque, tipo, todas as coisas que tem uma região, elas vão funcionar especificamente para a região. Digamos assim, que você criar um EC2 em uma região, você vai ter que criar um IP nessa região, você vai ter que criar um S3 nessa região, porque as coisas inter-região não funcionam muito bem. Na verdade, eles até funcionam bem assim, mas eles são mais lentos, é mais complicado. Então, geralmente, quando você for criar alguma coisa na Amazon, você vai querer criar todo o seu serviço que você estiver criando na mesma região. Se você estiver criando uma EC2, um S3, esse tipo de coisa, você vai querer criar sempre na mesma região. Então, sempre se atente a isso aqui. Uma coisa também importante sobre a região da Amazon é que cada região tem um preço específico. Por exemplo, a região de São Paulo aqui é a mais cara da Amazon, enquanto a Norte Virgínia, que é a primeira região que eles tiveram, é a mais barata, e a Ohio também é mais barata. Essas são as primeiras coisas que tem que ter em mente, região. E região aqui da Amazon, ela é relacionada tanto para preço, o preço deles é diferenciado, quanto a velocidade de acesso. Se você pegar uma instância aqui em São Paulo, ela vai ser muito mais rápida para a gente aqui do Brasil do que para o pessoal dos Estados Unidos. Se você pegar uma instância nos Estados Unidos, ela vai ser um pouquinho mais lenta para nós e vai ser muito mais rápida para o pessoal dos Estados Unidos. Então é mais ou menos isso que significa região, que é especificamente, literalmente o local físico onde está a sua máquina, onde está o seu servidor, que você está alugando aqui na Amazon, tá? Eu vou manter aqui na região de Ohio aqui para o nosso teste, porque eu não tenho nada nela e vai ser mais fácil para exemplificar para a gente, tá? Então, beleza, a primeira coisa você vai se atentar que vai ser a região. Você vai escolher uma região que faça sentido para você. E a região que faz sentido para você vai depender desses fatores: preço e localização. Tipo, eu geralmente vejo muito mais localização. Por exemplo, o ICEI, a gente tem tudo em São Paulo. BravaPay também tá tudo em São Paulo, porque é muito mais rápido pra gente, nosso público é todo de São Paulo. O Grok Hat, por outro lado, tá em Ohio, porque o público do Grok Hat eu tô focando muito mais no público americano para trazer pra gente.
Só que o fato dela estar em Ohio, o Grok Hat aqui, não significa que ele é lento, ele é muito rápido, ele é extremamente rápido mesmo estando em Ohio. Ou seja, a diferença é muito pouca. A diferença de Ohio para São Paulo vai ser tipo 50 ms, ela vai ser 50 ms mais lento, 50 milissegundos mais lento. Enquanto de São Paulo para Ohio também. Mas se você pegar, por exemplo, uma lá de Hong Kong, ela vai ser bem mais lenta, porque é do outro lado do mundo, então seu dado tem que trafegar uma quantidade gigantesca de espaço. Então é mais ou menos isso que significa a região aqui. Então você atende a região, primeira coisa. Aí uma vez que você escolheu a região, o que você tem que fazer para criar uma instância para fazer deploy? Você tem que iniciar uma EC2. EC2, como eu falei, é o nome das máquinas virtuais que a Amazon dá delas, né? Que as instâncias virtuais delas, servidores delas se chamam instâncias EC2, tá? E aí você vai acessar aqui o painel do EC2. Quando você acessa o painel do EC2, você cai nessa telinha inicial aqui, onde tem recursos e tal, bem-vindo ao console. Vou até fechar esse bem-vindo ao console aqui. Você tem recursos, executar instâncias. E onde a gente vai primeiramente é instâncias. E aí aqui em instâncias você vai executar instância. E quando você entra nessa telinha de executar instância aqui, você tem vários tipos de instância possíveis para executar, incluindo instância da Microsoft, Ubuntu, SUSE Linux, Red Hat. Eu acho que tem vários tipos de sistemas operacionais aqui para você escolher. A maioria das vezes, basicamente todas as vezes que eu estou criando um servidor, eu vou com o Ubuntu Server. Porque o Ubuntu Server sempre funcionou bem pra mim. Eu nunca tive problema nenhum com o Ubuntu, assim, saca? Sempre funcionou muito bem. Todas as soluções que eu instalo neles funcionam bem, funcionam sempre muito bem. Inclusive, ele é qualificado para o Free Tier, porque a Amazon tem um projeto de... Vou até clicar em selecionar aqui. De Free Tier, que você consegue... Nível gratuito, que você consegue usar uma instância T2 Micro nos 12 primeiros meses por 750 horas gratuita. Então isso aqui é uma coisa que você pode testar. Se você quiser criar, que você pode testar, e é gratuita essa instância 2 micro. Inclusive eu vou criar uma dela aqui pra gente. Então beleza, né? Uma primeira coisa que você faz quando você iniciar uma instância, quando você for executar uma instância, você vai ter que escolher qual que vai ser o sistema operacional que sua instância vai rodar. No meu caso aqui, eu sempre seleciono o Ubuntu, e eu vou com o Ubuntu porque ele é o mais fácil de configurar e funciona extremamente bem. É muito rápido, funciona bem, não tem problema nenhum. Pelo menos eu nunca encontrei nenhum problema muito grande com ele e tal. Então, ele sempre funciona muito bem, eu sempre seleciono ele. E aí, uma vez que selecionou o sistema operacional, você tem que escolher o tipo de instância que você quer da Amazon. E aí aqui cada instância tem um preço específico e uma qualidade específica para o seu use case. Então aqui você vai ter que selecionar qual que é melhor para o seu caso, para o seu uso e para qualquer coisa que você estiver fazendo. E cada uma tem uma coisa diferente, né? Por exemplo, a T2 Micro ela tem um vCPU e 1 GB de memória. A T3 Micro ela tem 2 vCPU e 1 GB de memória. O que isso significa? Significa que ela tem 2 cores de processamento. O Node.js, que é a solução que a gente está fazendo deploy nesse momento, ela por definição, por definição não, né? Por padrão, ela ocupa um core inteiro da CPU. Tipo, se você rodar a appzinha em Node, essa appzinha que eu tô rodando, esse Node, my app aqui, não importa o que eu fizer, não importa o que eu fizer nessa app minha, eu posso, tipo, ter aqui nessa minha app aqui, eu poderia ter, tipo, um while true aqui, sei lá, né? Porque um while true iria consumir toda a minha CPU. Ela não ia consumir a CPU inteira da minha máquina, ela ia consumir a CPU no máximo, do máximo, um core da minha máquina. E um core da minha máquina, grosso modo, ele seria um vCPU aqui. Então, se eu tiver uma appzinha em Node rodando aqui, ela pode ocupar todo esse CPU aqui. O que acontece se a gente tem um CPU só na nossa máquina, a gente tem uma app em Node que ela ocupa todo o CPU dessa máquina. A nossa máquina vai ficar por um tempo inacessível. A gente chama isso de máquina porked, que seria tipo atolada, né? Tipo uma máquina meio porked ali. E aí ela não funciona muito bem. Mas como a gente está fazendo uma appzinha extremamente simples, ela não usa muito core, um core aqui geralmente está muito bom para uma app Node. É bem raro você fazer uma app da qual ela vai consumir mais que um CPU, ou ela vai estourar essa CPU dela que ela está consumindo, principalmente Node.js, que ele é muito bom com o gerenciamento de CPU e de memória, ela não vai ocupar muito isso. Então essa T2 Micro aqui, ela é boa para vários tipos de propósito. Eu já desenvolvi muita coisa em T2 Micro, inclusive todas as apps que eu começo elas com T2 Micro. Eu comecei o Ligeiro Crumb, Grok Hat, Icei.app, tudo em T2 Micro. Inclusive o Icei.app, ele ficou boa parte do seu tempo vivendo em uma T2 Micro. Atualmente o web server dele é uma T3 Micro e o banco de dados PostgreSQL deles é uma T3 Medium. Se eu não me engano, são essas as configurações dele. Essas maquininhas aqui, ou seja, eu estou falando isso tudo aqui para dizer que essas máquinas principais, essas máquinas pequenas aqui da Amazon,
elas são muito boas, tá? Essa T2 Micro aqui, ela é muito boa. Eu já consegui rodar nela, numa T2 Micro, eu já consegui rodar um PostgreSQL. Eu vou até escrever aqui, PostgreSQL, mais Node.js, mais Redis nela tranquilamente. A primeira versão do Engenheiro Club rodava tudo em uma T2 Micro. A gente tinha rodando uma T2 Micro um PostgreSQL, um Web Server Node.js, um Redis, e tudo funcionava muito bem, sabe? Então essa T2 Micro aqui, por mais que ela tenha só um CPU e só 1 GB de memória, ela consegue cuidar muito bem do processamento básico, assim, de início de uma startup. Então você pode sempre começar com ela e fazer o upgrade. Até porque você alterar o tipo de uma instância na Amazon é a coisa mais fácil do mundo. É literalmente um clique, você para a instância e você vai lá e seleciona o tipo de instância que você quer e ele altera automaticamente para você. Então é muito bom isso, você sempre pode começar com o mínimo possível. Eu vou começar essa aqui com T2 Micro e vou ir para o próximo detalhe, tá? Então, a primeira coisa, você seleciona a AMI, né, que é tipo o sistema operacional que você vai rodar na sua máquina, ou imagem, né, que você pode também selecionar uma imagem já pronta aqui na AMI, e depois o tipo de instância. E aí no próximo aqui, detalhes da instância, você pode configurar algumas coisas interessantes. Você pode tipo, configurar o número de instâncias, se você quiser subir, tipo, sei lá, 5, 6 instâncias. Eu nunca uso muito isso aqui, porque geralmente quando eu estou configurando uma instância na Amazon, eu estou configurando uma só para eu testar aquilo lá e ver como isso vai funcionar. Então, vem aqui e configura uma só. Spot instância é um esquema de que você paga ela por leilão, você faz um leilão em uma instância específica da Amazon. É um sistema de preço um pouco complicado, qual eu não vou me atentar a explicar aqui não, mas saiba que existe um modelo de compra aqui que você pode pagar até 90% menos, mas é um pouco complicado como que funciona esse instância spot aqui. Você tipo dá um lance em uma instância e aí se o mercado subir o preço dessa instância, a Amazon vai lá e automaticamente mata a sua instância. Tem umas coisas assim que funcionam. Eu não sei explicar muito bem como funciona isso, mas saiba-se que tem essa opção. Se você quiser pagar menos na sua instância, você pode dar uma fuçada em instâncias spot aqui. Outras coisas que temos aqui interessante, que são rede, subrede, auto-assign IP. Eu geralmente não mudo essas configurações aqui, tá? Eu deixo ele escolher automaticamente subrede e auto-assign public IP. Eu geralmente deixo as configurações padrão, mas se você estiver configurando, digamos que um servidor para failover, um servidor para alta availabilidade, múltiplas regiões e tal, você pode selecionar, tipo, você cria um servidor na subnet A, e depois um servidor na subnet B, e depois na sub C e tal. Mas geralmente se você estiver fazendo o básico, você não vai precisar configurar muita coisa aqui, tá? Eu não quero deixar esse vídeo muito complexo, então não vou ir explicando exatamente cada uma dessas coisas aqui, tá? Vou meio que passar pelo básico para você conseguir configurar uma instância com básico, tá? Para não ir ficando muito complexo e muito chato aqui o vídeo, tá? Então, beleza. Aqui no configurar a instância é mais ou menos esquemas de rede, que a gente pode configurar com configurações de rede, configurações de pricing específico. Armazenamento aqui, a gente seleciona um tipo de armazenamento da nossa instância. Eu geralmente deixo esse GP2 aqui, que é muito bom, General Purpose SSD, ele funciona muito bem, finalidade geral GP2. E o tamanho do HD eu geralmente deixo de 8 assim para um servidor simples, ou se eu for construir alguma coisa que vai consumir mais recursos, como por exemplo um banco de dados, eu coloco 20 GB, ou 5 GB ou 8 GB também é muito bom, ou 10 GB. 10 GB é meio que um padrão assim que eu coloco para esse, tá? As outras opções aqui eu deixo no padrão delas mesmo, tá? Você não precisa configurar muita coisa aqui. Próximo passo aqui é tag. Tag é mais ou menos uma coisa para você identificar a sua instância na Amazon. Você pode, tipo, adicionar aqui uma tag YouTube, aula 2021 07 17. Vou colocar a data aqui que eu gravei a aula, YouTube Class. Mas esse aqui é basicamente uma tag que você pode escolher qualquer coisa de chave, qualquer coisa de valor para você identificar mais fácil essa instância da Amazon. Próximo passo, Security Group. Security Group aqui é uma coisa muito importante de uma instância, tá? Por quê? Porque isso aqui é basicamente o firewall da nossa máquina. É o firewall do nosso servidor Ubuntu. É o firewall de que conexões, de que porta que a gente vai receber na nossa app, tá? A princípio aqui, o Amazon ele vem configurado com essa inicial aqui do grupo que ele dá de base para você de layout wizard aqui. Ele tem somente uma porta configurada de SSH aberta para o mundo, tá? Isso aqui até que é ok, porque SSH é o protocolo mais seguro do mundo, assim, tipo, é um dos protocolos de segurança mais seguro do mundo, e as instâncias da Amazon, elas já vêm configuradas com algumas seguranças extras para SSH failover, tipo de coisa. Então, esse SSH aberto para o mundo aqui é tranquilo, mas você tem que ter uma coisa importante, você tem que ter em mente aqui quando você estiver configurando Security Group, é que portas você vai abrir.
Por exemplo, se você estiver criando um banco de dados PostgreSQL, por exemplo, ele tem até aqui a porta dele, que é PostgreSQL, que é a padrão 5432, você não vai querer deixar essa porta aberta para o mundo, assim, para qualquer lugar aqui, por exemplo. Você vai querer, tipo, colocar um IP específico dela para a rede interna. Por quê? Porque não é bom você deixar o seu banco de dados aberto para o mundo. Geralmente, seu banco de dados, o ideal de um banco de dados é ele ser fechado para o mundo, fechado para qualquer lugar e aberto apenas para a rede interna das aplicações que se comunicam com ele. É uma coisa que você tem que ter em mente quando está configurando portas aqui. Esse conceito de portas aqui é um conceito muito importante de computação, porque como que a gente comunica com o servidor, com o sistema, com uma app, com alguma coisa que esteja fora do mundo, é com base em portas abertas no computador. Então o conceito de portas abertas é muito importante e você geralmente quer deixar a maior quantidade, você quer deixar a menor quantidade de portas abertas para o mundo possível. No nosso caso, a gente está criando simplesmente um HTTP server, a gente quer abrir a porta HTTP para o mundo, HTTP aberta para qualquer lugar e HTTPS aberto para qualquer lugar. Essas duas portas a gente deixar aberta para qualquer lugar, não tem problema, porque elas são portas padrões de conexões HTTP e HTTPS. Um servidor, ele geralmente espera ter essas configurações abertas, então essas duas portas você pode deixar, mas pense sempre de banco de dados, coisas mais específicas você quer deixar fechado. Geralmente um servidor, idealmente um servidor de HTTP, ele só vai ter essas duas portas abertas para o mundo, a porta 443 e a porta 80 de HTTP, só essas duas portas, todo o resto vai ser fechado. Esse é um padrão muito bom para você seguir, tenha isso em mente. Aí aqui o nome do grupo, você pode colocar qualquer nome, é o nome que você dá, se você quiser, tipo, eu vou colocar HTTP Server Test. E aqui a descrição é a mesma coisa, HTTP Server Test 2021 07 17, vou colocar a data. E você põe o nome aqui, beleza, então tenha sempre em mente que aqui o Security Group é o seu firewall e você precisa deixar a menor quantidade de portas abertas para o mundo possível. Sempre deixe isso, essa é uma regra básica, menor quantidade de portas abertas para o mundo. Beleza. E uma vez que eu configurei meu Security Group, é só verificar e ativar. E aqui no verificar e ativar, ele dá um overview do que você está fazendo. Melhora sua segurança aqui, né? Tipo, ele tá dando um warning aqui falando que tá aberta para o mundo, mas faz sentido, porque eu abri a porta 80443, como eu acabei de explicar. Elas fazem sentido estar aberta, então tá ok, mas pra você ver, até a Amazon aqui, ela dá um warning para você, falando que você tá deixando portas abertas para o mundo. Então é importantíssimo você tomar cuidado com as portas que você deixa abertas, porque dependendo da porta que você deixar aberta, você pode abrir uma falha de segurança da qual alguém pode te invadir. Então, se você não deixar as portas abertas, ninguém consegue te invadir, porque ninguém consegue conectar. Então, básico disso. Aí, ok, aqui uma vez você só confere aqui os dados e clica em executar. Aí quando você clica em executar, ele pede uma chave de pares existente, porque uma vez que você criar uma instância da Amazon, você precisa de uma forma de se conectar nela. E a forma que a Amazon dá pra gente se conectar assim por padrão é com base em chaves PAN. E você precisa criar uma chave PAN quando você está criando uma instância para você se conectar nela. Como eu não criei uma chave PAN nessa região, eu vou criar uma nova aqui. Eu vou chamar essa chave de YouTube Class e vou fazer download dela, tá? E aí beleza, aí que ele vai baixar para mim uma chavezinha, um arquivo .pen. Eu vou salvar ele aqui no meu downloads, aqui por enquanto. Eu salvei aqui, ó, esse arquivinho PEN bonitinho. E aí beleza, salvei aqui e eu vou dar um executar. E aí quando você põe executar, ele inicia a execução da instância pra gente e já executa ela aqui. Beleza, aí você vem aqui em exibir instâncias, ele exibe a instância para você bonitinho que ele está criando. Aí a primeira coisa que eu faço aqui é dar um nome para ela, porque você vê que eu criei ela aqui, ela fica sem nome, ela fica meio bizarra aqui, né? Tipo, só com o ID da instância bizarro dela sem nome. Aí eu venho aqui e dou um nome para ela, vou chamar ela de YouTube Class, tá? E beleza, aí a instância é criada. Ok, essa é a primeira parte do projeto, é a gente criar uma instância, iniciar uma instância e beleza, temos a instância rodando. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma outra coisinha aqui nesse painel, que vai ser adicionar um Elastic IP. O que é um Elastic IP da Amazon? Um Elastic IP da Amazon é basicamente um endereço de IP estático. Esses chamam de Elastic IP, é um pouco estranho esse nome de IP elástico, né? Porque você pode pensar, é um IP que fica mudando e tal, mas na verdade um IP elástico da Amazon não é nada mais nada menos que um endereço de IP estático, não muda, porque quando você criou uma instância aqui na Amazon, ela tem esse IP aqui, ó, esse IP público dela que a gente acabou de criar. Só que se a gente reiniciar essa instância aqui, ela vai mudar esse IP, ela vai ficar mudando de IP aleatoriamente aqui pela Amazon, a Amazon que vai cuidar dessa troca de IP. Então o que a gente faz para manter um IP fixo para essa instância? A gente cria um Elastic IP. Então eu venho aqui em alocar endereço de IP estático, eu deixo o padrão aqui mesmo, não mexo em nada e clico em alocar.
E aí ele dá um endereço de IP novo aqui para mim. E aí eu sempre faço aqui e dou um nome para ele. De novo, você viu que eu acabei de criar o endereço de IP aqui, ele ficou sem nome. Daí eu coloco aqui um nome bonitinho para entender para que ele é. E beleza, eu criei esse endereço de IP, só que eu criei que o endereço de IP ele não está associado à minha instância. Se eu voltar aqui em instância e ver, você pode ver que ela está apontando para o outro IP ainda. Então eu tenho que voltar aqui na Elastic IPs, selecionar aqui o IP, vir em ações, associar endereço de IP. E aí eu seleciono a instância que eu acabei de criar para associar esse endereço de IP e dou um associar. E beleza, e agora esse IP está associado àquela instância. Se eu voltar aqui na instância e atualizar aqui minha página, um refresh aqui e clicar aqui nela de novo, você vai ver que agora ele está associado a essa instância. Clicar aqui, eu vou abrir a instância para você ver melhor. Ele está associado a esse IP. Então agora esse IP dela não vai mais mudar, esse IP é fixo. E agora que a gente tem um IP fixo, o que a gente pode fazer? A gente pode configurar um subdomínio disso aqui, porque eu não vou querer ficar acessando o meu site com esse endereço aqui, né? Tipo, eu vou querer acessar, sei lá, youtube.1por10.com, por exemplo. É um domínio que eu posso querer acessar. E como que eu posso fazer para deixar isso visível para esse domínio? Eu posso pegar esse IP aqui, né? Esse IP que eu acabei de criar, 39149, e ir no meu gerenciador de DNS, no caso o Route 53 aqui pode ser, e configurar um redirecionamento de... uma zona de direcionamento A para esse IP, tá? Vou mostrar aqui como que faz. Aqui no Route 53, quando você acessa a Route 53, você vai criar uma zona hospedada, e aí nas zonas hospedadas você vai ter todas as suas zonas que você hospedou aqui no seu 53. No caso eu vou pegar o 1por10 aqui.com, que eu já tenho hospedado aqui nele, vou criar um registro aqui de zona para ele. Eu vou chamar esse registro de youtube.1por10. Eu vou criar IT para ficar mais legal. Vou colocar o IP aqui no valor, o IP que eu coloquei. O tipo de registro vai ser um A e o resto você pode deixar o default. E aí, beleza, eu criei aqui o registro. Então eu já tenho associado na minha instância esse IP, o IP que está associado, e o domínio it.1por10.com também já está associado ao meu IPzinho aqui. Então, se eu fizer agora um conectar por essa instância com esse endereço aqui, eu consigo. Eu vou voltar agora para o meu terminal. Beleza, eu estou aqui no meu terminal e eu baixei aquela pen lá, né? Se eu pegar aqui, ó, ela está aqui. Eu posso ver que ela está lá, ó, bonitinha. E a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu pego essa chave aqui é setar a permissão dela. Porque quando você baixa um arquivo na internet, ele vem com uma permissão muito aberta. Uma chave pen de uma instância da Amazon, ela precisa ter umas permissões um pouco mais fechadas. A grosso modo, ela precisa ter a permissão 400 chmod. Chmod aqui é uma tuzinha do Linux, do Linux não, né? Do kernel, assim, do Unix. Eu não sei dizer exatamente de onde que ela é, mas é uma tuzinha quem cuida de permissões do sistema operacional Unix kernel. Para você saber mais dela, você pode man chmod, por exemplo, e você tem todas as opções de como que ele funciona aqui, ó. É uma utilidade que modifies the file mode bits of the start files mode operation. Uma coisa interessante, sempre que você estiver no Linux e um sistema operacional Unix based, você vai ter um man para as coisas. Então, no caso aqui que eu estou usando o chmod, né, eu mandei um man chmod e ele me deu todas as opções chmod. Então, esse aqui é o manual dele. Se tiver alguma dúvida, você sempre pode ler o manual. Inclusive, ó, a permissão aqui 400 que a gente vai setar, dá pra gente ver o que ela é. A permissão 400 ela é o read by owner. Então é uma permissão que ela só permite o read, ela não permite o write, não dá pra gente escrever esse arquivo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar um chmod 400 na nossa chave, tá? Eu também vou movê-la para algum outro lugar aqui, porque para eu não perder ela, eu tenho uma pastinha que chama DC2, que eu coloco todas as minhas chaves lá da DC2, que é mais fácil para eu identificar. Então eu movi ela para lá e beleza. Então eu dei permissão para minha chave, eu movi ela para uma chave legal e agora eu vou conectar na minha instância. Para me conectar na minha instância, eu uso o SSH, e se você não souber o que é SSH, você pode mandar um man SSH, ele vai dar todas as opções aqui do SSH para você, tá? E para a gente se conectar à nossa instância, a gente vai usar a opção "-i", passando a nossa aqui. E olha só, no man SSH aqui, se eu pesquisar "-i" aqui, a gente vai ver que identify o file, a gente vai ver por que eu estou passando "-i". Então, basicamente, está dizendo aqui, né, se a gente está vendo no manual, que o "-izinho" aqui é para a gente passar um arquivo PEN, que é exatamente o que a gente fez, que a gente criou da Amazon. Então, a gente passar um SSH, "-i". E o caminho que está no nosso arquivo, né, YouTube Class, a gente vai conseguir usar essa aqui para se conectar. E como que a gente pode conectar agora? A gente usa o usuário padrão que a Amazon cria. A Amazon sempre, quando você cria uma instância Ubuntu especificamente, ela cria um usuário Ubuntu que a gente usa para se conectar à nossa máquina. Então, para a gente se conectar nela, agora a gente vai passar aqui SSH-i a nossa aqui.
ubuntu, o endereço que essa máquina tá. E que esse arroba pode ser o IP que a gente cadastrou ou o endereço que a gente cadastrou no DNS, por exemplo, it.1por10.com. E aí que você já vai ver que ele vai funcionar. E você pode ver aqui que interessante que ele deu aqui esse output. Uma coisa também interessante, se estiver programando, escrevendo coisa no terminal, sempre, leia as mensagens, tá? Leia essas mensagens aqui. Por mais que muitas vezes pareça, sei lá, é coisa comum, padrão e tal, é o warning e tal. Leia, é importante você ler. E se você ler aqui, você vai ver que interessante, ó, deu tempo self-host e tal, e tá passando nosso IP aqui, ó. Ou seja, a gente tá tentando se conectar exatamente no IP que a gente quer. E ele tá passando esse endereço pra gente, dando um fingerprint desse endereço. E perguntando se você realmente quer se conectar nisso. No caso aqui eu quero, né? Yes. E é o que ele tá fazendo aqui, ele tá se conectando à nossa instância. E beleza, a gente tá conectado na nossa instância aqui da Amazon bonitinho que a gente acabou de criar. Deixa eu fechar essa tabzinha aqui de cima pra ficar melhor. Beleza. E a gente tá aqui na nossa Amazon, na nossa instância. E qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu me conecto numa instância que eu acabei de criar? A primeira coisa que eu faço numa instância Ubuntu, eu mando um sudo apt update, para ele fazer o update de dependência, porque quando uma imagem na Amazon é criada, ela é criada com base numa época específica que ela foi criada, então ela vai ter as atualizações daquela época. Aí quando você vai pegar essa instância, você precisa fazer um update nela e um upgrade para ela atualizar as coisas novas. Então eu sempre mando um update e um upgrade, é a primeira coisa que eu faço. E quando você manda um sudo apt update, ele pode perguntar um sim ou não, se você quer realmente fazer essa ação, e esse eu dou um yes ali, que ele continua a operação. Então beleza, a primeira coisa é você conectar na instância, mandar um pt update e um pt upgrade. Beleza, então a gente está nessa primeira parte aqui. A gente pegou um Ubuntu Server, a gente viu que região é importante, a gente pegou um Ubuntu Server, a gente setou o chmod aqui, setamos o chmod nosso aqui, nos conectamos na nossa instância. E agora a gente está mandando um upgrade, um update nela aqui. Bom, e uma vez que ele instalou aqui, que ele fez o update e o upgrade, a gente tem que instalar algumas toolzinhas nossas. A gente tem que instalar o Nginx, o SSS Certbot, o Node.js e rodar nossa app aqui na nossa máquina aqui, bem legal, nossa máquina bonitinha aqui, nossa, tá? Bom, então para a gente instalar o Nginx, a gente pode usar o próprio apt. Para instalar isso aqui, eu vou mandar um sudo apt install Nginx. E ele instala pra gente o Nginx bonitinho aqui pra gente no nosso sistema operacional. Tá, demora um pouquinho aqui, na verdade é bem rapidinho aqui o Nginx. E beleza, temos o Nginx instalado. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar o nosso site, precisa subir o nosso site aqui e o Node.js, tá? Primeiramente, ele está aqui nessa pasta. Eu tenho essa pasta aqui que está meio bagunçada. Eu tenho esse arquivo aqui que é nossa myapp.js, que é só esse arquivozinho bizarrão que eu tenho até um while true nele aqui, que eu vou remover. E eu quero fazer deploy disso. Bom, o jeito que eu gosto de fazer deploy, que eu acho mais simples assim, é você criar um repositório. Por exemplo, eu vou criar um repositório que é YouTube Class, tá? Você sabe que esse YouTube Class, vou copiar esse arquivo que estava lá no ligeiro myapp aqui para cá, beleza? E eu vou dar um git init aqui, eu vou iniciar um repositório aqui para essa coisa aqui, tá? E eu vou commitar esse arquivo aqui. First commit in a YouTube class. Beleza? Criei um commit aqui e agora eu vou criar um repositório aqui no GitHub pra gente. E para você criar um repositório aqui no GitHub, é só você vir aqui no maisinho, no repositório. Aí você seleciona onde que ele quer, ele vai ser private, ele vai ser YouTube class, nome do meu repositório. E eu vou dar um create. Aí uma vez que o repositório aqui está criado, é só você pegar esse códigozinho aqui, ó, de dar um remote add aqui e dar um push no repositório. Eu vou fazer isso aqui agora. Olha, eu vou fazendo um copy and paste aqui na caruda mesmo. E aí esse repositório já vai estar pushed lá no meu GitHub, tá? Beleza, eu fiz push, eu tenho um repositório, meu arquivo está aqui. Se eu rodar aqui myapp, eu rodo ela local. Bonito, legal, bem divertido isso aqui. Ok, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa mandar essa app lá para o nosso repositório. Lembra que a gente conectou com o menos i aqui na nossa instância? Eu mandei o menos i, EC2, YouTube, ubuntu.it.1por10.com. Lembra disso que eu fiz aqui? Agora eu vou passar um parâmetro novo aqui chamado "-a". O que esse "-a" que faz? Bom, se você não sabe, manda um "-" aqui e procura "-a" que você vai descobrir. Olha só, enables forward of authentication agent connection. Tá, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a gente vai mandar forward das nossas conexões SSH.
Significa que a gente está mandando essas conexões para o servidor? Não, a gente está abrindo tipo um túnel com o servidor nosso e fazendo uma conexão segura nossa entre o servidor. É um pouco confuso como esse protocolo funciona, mas a grosso modo o que esse SSH aqui, "-i", "-a" está fazendo, ele está passando a minha aqui SSH para o meu servidor, de forma que eu consiga dar um clone nesse repositório aqui, ó, sem precisar conseguir clonar esse repositório. Por exemplo, se eu fizer um git clone agora nesse repositório aqui, ele vai dar esse warning aqui pra mim, eu vou dar um yes aqui, porque é a mesma coisa da SSH que rolou a primeira vez quando eu conectei do servidor, e ele vai trazer aqui o repositório, porque eu passei o "-a" para dar forward na minha SSH. Então, se você configurar uma SSH no GitHub, subir seu repositório como privado no GitHub, depois conectar numa instância com o "-a" aqui, você consegue fazer clone de repositórios privados na sua máquina que você tiver, porque você está fazendo forward da sua key para o servidor. Um pouco confuso, mas é basicamente isso. Eu fiz um clone aqui na nossa máquina e a gente tem aqui na nossa appzinha que a gente tem aqui ela rodando. Temos aqui o nosso arquivo aqui bonitinho, MyApp. Só que a gente não tem o Node, né? A gente não tem o Node aqui, obviamente. Eu vou instalar o Node aqui de um jeito um pouco menos ortodoxo, né? A gente instalou, para você ver que tem várias formas de você instalar aplicativos, instalar coisas em sistemas operacionais. E especificamente o Ubuntu Server. Tá, a gente instalou o nginx via apt, né? Eu mandei um sudo apt install nginx aqui. Agora a gente vai instalar o Node. A gente pode instalar o Node por sudo apt install node.js. Só que eu não vou instalar via apt, eu vou instalar de uma forma diferente. Eu vou acessar aqui o site do Node.js, nodejs.org, tá? E aí aqui eu vou vir aqui no Recommended for Most Users, latest aqui, na verdade eu vou vir aqui em Downloads. E aqui em Downloads eu vou ter LTS, eu vou pegar essa Linux Binary x64. Clicar com o botão direito aqui, Copy Link Address. Não dá pra você ver, mas eu tenho um Copy Link Address, que é esse link aqui, ó. Eu copiei esse link aqui dela. Beleza? Aí eu vou voltar aqui pra minha maquininha aqui. Na minha máquina aqui, eu vou vir na minha raiz do meu diretório, eu vou dar um wget nesse arquivo aqui que eu copiei na sua URL. Vou usar um wget e é o URL que eu copiei do mais novo. Aí beleza, eu trouxe aqui o arquivo. E eu vou dezipar esse arquivo, né? Ele tá em .tar.xe, que é um arquivo comprimido. Eu vou descomprimir ele usando uma tuzinha do Linux chamada tar -xvf. Bom, eu tô meio que passando por cima aqui de várias tuzinhas do Linux, tá? E essas tuzinhas eu não tô explicando nada delas e tal, mas você sempre pode mandar um man tar, por exemplo, para ver como que funciona ele. Qualquer uma dessas tools que eu estou usando aqui, essas ferramentas do Linux, você pode sempre mandar um man nelas ou procurar um manual para você ir estudando sobre elas. Eu não vou ficar parando explicando cada uma delas aqui, senão esse vídeo vai ficar muito maior do que ele já está ficando. Então eu vou ir meio que por cima delas. Então, só entenda que eu fiz o seguinte, eu acessei aqui o site Node.js, eu baixei aqui, eu cliquei para copiar o arquivo aqui do Linux Binary 64, peguei o link desse arquivo, mandei um wget nele aqui para baixar ele pra gente. Baixei nessa minha máquina, depois eu descomprimi ele com o arquivo tar, e aí ele está aqui descomprimido já. E o que eu vou fazer agora com isso? Eu vou mover essa pasta aqui, primeiramente, essa pasta que gerou, essa pasta V14 aqui, para a raiz da minha máquina, para ficar mais fácil de identificar ela, tá? Porque ele vai ser uma coisa que vai ser global. Então, beleza, eu movi ele aqui para a pasta inicial. E aí, se eu acessar aqui essa pasta e mandar dessa, você vai ver que tem uma pastinha bin aqui. E nessa pasta bin, ele tá já um node aqui. Se eu mandar um /node-v, ele vai funcionar. Ele já meio que funciona aqui, meio out of the box. Esses binários já estão prontos para rodar. Quando eu baixei as binárias do site, eles já estão prontos para rodar. Porque o que é o node? O node nada mais é que um binário do qual a gente manda ele executar alguns scripts específicos pra gente. No caso, um HTTP server, um servidor de... sei lá, o servidor que você quiser serve para executar scripts assim. E só o fato de você baixar o binário dele para o seu sistema operacional, você já está instalando ele, porque é um aplicativo Linux para ser instalado, é só você baixar os binários e executar o binário. Só que se eu digitar um node direto aqui sem ser o patch completo, ele não está disponível, né? Dá esse erro aqui. Por quê? Porque esse arquivo aqui, bin essa pasta, ele não está no meu patch de arquivos executáveis. O Linux ele tem uma variável chamada patch, que é uma variável um pouquinho mágica aqui, que basicamente diz onde estão todos os arquivos executáveis, e ele carrega esses arquivos executáveis para minha shell. A grosso modo, um arquivo, um diretório, a grosso modo, esse variável patch são vários diretórios, ó, separado por 2 pontos, onde cada diretório tem arquivos executáveis, olha só. Tá vendo? Aqui é um diretório, ó. Esse bin é um diretório, aqui outro diretório, aqui são vários diretórios com arquivos executáveis. Se eu quiser adicionar um Node.js para ficar tipo Node aqui diretão -v, eu posso simplesmente adicionar nessa variável essa pasta aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu posso mandar um export patch igual a
patch para eu manter o valor atual dele e mais a pasta nova minha. E beleza, e dá um ok. E agora se eu mandar um node "-v", você pode ver que está disponível. Não só o node, como o npm e o npx que estão na mesma pasta, porque a gente exportou ele na variável. Legal isso, né? Só que uma coisa interessante, esse patch aqui, essa variável patch, ela é relacionada, ela é referente somente à seção shell que eu iniciei. Por exemplo, se eu sair do servidor e eu reconectar aqui de novo, e der um node "-v" agora, ele não está disponível de novo, porque eu não dei load na variável. Entende? Então, esse export patch aqui, ele é só no tempo de execução da minha shell. Se eu der um export agora, ele está vivo aqui. Mas se eu sair e reconectar, ele não existe mais. E como que a gente pode fazer para ele estar sempre disponível? Existe um arquivo aqui do usuário Linux chamado bashrc, que é tipo um arquivo que é carregado assim que a gente dá load na bash do usuário que a gente está carregando. No caso aqui da Amazon, ele já vem com várias coisas aqui. Você pode ver que tem várias coisinhas aqui do qual você não precisa nem mexer e talvez não seja nem bom você mexer. Mas você pode ir no final desse arquivo, aqui lá no finalzão, e adicionar esse comando que eu coloquei agora. Ó, eu adicionei aqui na última linha dele, export patch aqui. E aí se eu sair aqui, salvar ele, sair do meu sistema e voltar aqui agora para ele, você vai ver que agora o Node vai estar sempre disponível, porque eu adicionei ele na patch da inicialização do bashrc. Então essa é uma forma de você instalar o Node na sua máquina e ter ele pronto rodando. Legal, né? Tipo, você viu que eu não baixei a instalação, não mexi com nada no sistema operacional, eu simplesmente baixei o binário e exportei o binário numa variável patch do meu sistema operacional. Vê coisa simples? Eu acho que o sistema Linux ele é muito lindo por causa desse tipo de coisa. Você consegue baixar um binário e rodar direto sem grandes problemas, tá? Então beleza, a gente baixou o Node, baixamos... e olha só, eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Cat. Olha só que interessante, eu fiz uma coisa errada aqui. Eu vou acessar aqui de novo meu VI bashrc. Nossa, eu ferrei. Eu escrevi errado o meu export patch. Olha o que aconteceu, que interessante. Se você escreve até legal mostrar isso pra vocês, porque eu escrevi no meu patch. Deixa eu ver como tá o meu patch aqui. Eu escrevi uma coisa errada no meu patch. Ele ficou só com o valor aqui do patch. Como eu usei só um tickzinho assim, ao invés de 2 tick, ele não pegou o valor da variável, porque quando você está mexendo no sistema operacional quando você está mexendo aqui na shell, no bash, se eu mandar um echo, por exemplo, eu vou fazer um teste todo aqui, export teste igual a 1, beleza? Eu tenho export teste com 1, se eu mandar um echo teste, ele vai dar 1, beleza? Se eu mandar um echo teste com uma quote, ele vai dar teste, mas se eu mandar com 2 quote, ele vai dar um evalue nessa variável. E o que eu fiz aqui no meu bin? Eu usei uma quote só, e significa que ele transformou a minha patch nisso aqui, entende? Então, ele não funciona mais os comandos padrões, porque eles não estão mais exportados na minha patch. Ó. Eu só tenho um Node agora só tenho um Node, não tenho mais nada, só tenho um Node, porque eu matei todos os outros comandos. E como que eu posso fazer para resolver isso? Eu preciso pegar o que tinha no patch anterior e voltar o valor lá, que era isso aqui, ó. Ainda bem que eu mostrei para vocês no começo, então eu tenho aqui. Então eu posso mandar um export patch igual a esse patchzão aqui. E agora eu tenho o VI de novo aqui. E eu vou acessar o meu bashrc lá e vou arrumar isso aqui agora. Bashrc. Aí aqui tá vendo que eu passei uma single quote? Tem que ser double quote, senão você vai ferrar igual eu fiz agora. E agora eu vou sair e vou voltar para ver se funcionou, se eu conseguir arrumar isso. Olha só. Agora eu tenho o Node "-v. Beleza, e eu tenho o ls-da também. Beleza, tudo funcionando de novo. Ok, sanidade restaurada. E agora a gente pode acessar nossa YouTube class aqui e mandar um node app.js, node test, como que eu chamei isso aqui? Node my app. Beleza, aí a app está rodando aqui na porta 8000, só que a porta 8000 não é exposta para o público, como a gente abriu só a porta 443 dessa máquina e só a porta 80, essa porta aqui, 8000, ela não é visível para o mundo, ela é só visível na rede interna. E como que a gente pode fazer para expor esse IP aqui, essa app nossa, na porta 443 ou na porta 80? Bom, a gente pode de duas formas. A gente pode tanto aqui no listing da minha app.js, eu colocar ele para ouvir na porta 80, ou na porta 443. São duas opções que eu posso fazer e rodar ele direto. Só que no caso de eu exibir na porta 443 aqui, eu vou ter que gerar o certificado manualmente para ele e configurar aqui no meu servidor. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer uma coisa mais simples e usar o Nginx para fazer esse redirecionamento para a gente. Eu vou fazer uma coisa conhecida como reverse proxy.
A gente vai fazer um reverse proxy no Nginx para mandar o tráfego para cá, tá? Então a gente vai ter nossa appzinha rodando bonitinho aqui, myapp.js rodando na porta 8000. E a gente vai ter o Nginx rodando na porta 80 na 443, redirecionando o tráfego para a porta 8000. Vai ser isso que a gente vai ter aqui nessa máquina, tá? E como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente já tem o Nginx instalado, já temos o Node, e agora a gente precisa configurar o Nginx para fazer esse reverse proxy. Como que a gente configura o Nginx? Quando a gente instalou o Nginx, ele criou aqui uma pastinha na pasta etc Nginx, onde ela tem duas pastas importantes, né? Se você mandar um eds-eda etc Nginx, você vai ver umas coisas assim, você vai ver sites available e sites enabled. E se você mandar um eds-eda na sites enabled, você vai ver que ela tem um default aqui já apontando pro default antigo. Quando você dá um eds-eda alguma coisa no sistema Linux, você vê essa setinha aqui, significa que isso aqui é um link simbólico. O que é um link simbólico? É tipo um alias para esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ele não é um arquivo aqui que está nessa pasta mesmo, ele é simplesmente uma referência para esse arquivo aqui. Esse aqui é o path do arquivo original, tá? E como que a gente pode fazer para criar nosso site aqui, nosso domínio aqui, fazer servir o que a gente quer? A gente pode acessar aqui na pasta etc nginx sites available, criar o nosso site. Eu vou começar aqui criando, eu vou chamar itclass. Como que eu chamei? Eu chamei it 1x10, né? O it 1x10. E eu tenho que fazer isso com sudo permissão, porque essa pasta aqui, etc nginx, ela tem acesso de escrita somente ao root, então eu tenho que fazer como sudo isso aqui. Aí eu venho sudo aqui, beleza? E aí como que eu posso fazer o mínimo possível para fazer um servidor Nginx com reverse proxy? Eu posso mandar um server, é a primeira tag que tem isso aqui, server name, aí aqui no server name eu dou o nome do meu domínio, no caso it1x10.com, tá? E ponto e vírgula no final, eu mando um listen agora na porta que eu quero ouvir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um registro na porta 80 e depois eu vou usar o searchbot para gerar um SSL e configurar isso aqui para mim. Mas vocês vão ver, vai ser simples, vai ser. E aí o que eu vou fazer? Beleza, aí eu criei aqui o servidor porta 80, agora eu vou mandar um location barra, para dizer que qualquer location aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer simplesmente um proxy pass http localhost 8000. E eu acho que eu preciso do header proxy http version 1.1 também. E o proxy 7. Eu acho que só isso aqui já vai funcionar pro nosso caso, tá? Tem algumas configurações de proxy que a gente tem que passar. No caso de tipo, se a gente estiver fazendo WebSocket Connection, a gente tem que passar um proxy set header upgrade http upgrade. Mas isso aqui no geral é se você estiver fazendo WebSockets. Tem algumas outras coisas do tipo proxy header row host, para você saber o host, o IP da pessoa no seu servidor, esse tipo de coisa você pode configurar aqui. Mas o mínimo possível de um reverse proxy que você pode ter é isso aqui, ó. Esse aqui é o mínimo possível. É o mínimo possível de um reverse proxy que você pode ter. Tipo, eu acho que isso aqui funciona, se eu não me engano, tá? E eu vou salvar esse arquivo. E beleza, eu salvei esse arquivo aqui em Sites Available, eu vou fazer igual eles fazem aqui, sabe? Eles têm aqui no Sites Available, quando você instala Nginx, você tem Sites Available esse default. E aí no Sites Enabled você tem um link simbólico porque está enabled, por causa do default. Eu vou fazer a mesma coisa, vou criar um link simbólico aqui no Linux. E para eu criar um link simbólico, eu uso um comando chamado ln, tá? E de novo, não souber o que é ln, man ln, você vai saber. Aqui, ó, the target link, link name. E para mim criar um link simbólico, eu posso mandar ln-s, o path de onde está o arquivo inicial, que é no caso aqui sites available /youtube, e o path que eu quero que ele vá agora, que no caso vai ser sites enable /it 1x10. Beleza? Tem que fazer com sudo. Foi mal. Sudo, porque como eu falei no começo, é protegido esse path, então tem que fazer como sudo. E agora se eu mandar um ls-la aqui de novo no sites enable, vocês vão ver que tá aqui o meu IT 1x10 bonitinho, igual o desse. Bom, beleza, eu fiz isso tudo aqui, eu criei meu domínio e tal, eu criei um registro no Nginx. E agora, como que eu faço? Agora eu posso fazer simplesmente um sudo systemctl restart Nginx. O que significa? Bom, eu estou dizendo aqui para eu reiniciar o Nginx. O Nginx, quando você instala ele via sudo apt aqui no Ubuntu, ele vai ser instalado, né? Porque lembra que eu falei instalação de um processo no Linux é basicamente baixar o binário. Só que no caso do Nginx, você baixa o binário e também cria um serviço de systemctl. Systemctl é o gerenciador de serviços padrões do Linux atual. Se você mandar um man systemctl,
Você também vai ter o manual dele aqui, ó. System System Abuse Introspecting Control State of System, the System Service Manager, tá? Então, quando a gente instalou o Nginx, ele veio com um serviço próprio dele, cadastrado no systemd aqui pra gente. Inclusive, se a gente quiser ver o serviço dele, esse serviço que ele veio instalado, ele vive na pasta lib/systemd/system/nginx. Acho que tem aqui o Nginx. Nginx.service. Tá aqui o serviço dele. Essa unidade aqui de serviço diz ele. Então, para a gente reiniciar ele, a gente usa o comando do systemctl restart nginx para ele reiniciar nosso serviço. E isso aqui deve ter reiniciado nosso serviço. Então, se eu mandar agora um node myapp.app aqui e eu acessar aqui no meu browser, eu vou até fazer no browser para vocês verem, http://it/1por10.com, vocês vão ver que o meu site vai ser renderizado. It's a nice app, one day. Uhul! Parte 1, ok, né? Bem legal aqui. Só que se eu tentar citar HTTPS, não funciona. E como que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o SSL para o nosso site. Como a gente pode configurar o SSL? Eu posso usar o Searchbot Nginx. Se eu colocar aqui no Google Searchbot Nginx, ele já vai dar várias opções aqui para vários sistemas operacionais. Se eu clicar aqui All Instructions, você vai ver que ele vai ter All Instructions aqui para todos. O que eu quero é Nginx on Ubuntu. Nginx on Ubuntu 20.4, vai ter as instruções específicas do meu sistema operacional aqui, tá? E aí agora, é só eu seguir exatamente o que está falando aqui, ó. Primeiramente, ensure sudo está instalado certo, que eu copiei esse código aqui, vou aqui no meu terminal, rodo ele, aí ele vai fazer o esqueminha do snap ali, vai atualizar o snap e dar um refresh na dependência, e aí uma vez que isso terminar, o próximo passo é eu fazer sudo snap install classic searchbot, beleza, install bot. E uma coisa legal que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma coisa um pouco mais crua, assim, mexendo diretamente com comandos do Linux. A gente podia fazer isso tudo aqui como? Baixando o Docker e mandando um Docker pull, Docker run, algo do tipo. Só que o que a gente ia aprender com isso? Aprender a mexer com Docker, só. Aqui a gente está mexendo com várias tools do Linux, olha só que legal. A gente está mexendo com a primeira coisa, né? SSH para a gente se conectar na máquina, a gente mandou apt update, a gente usou o apt install para instalar uma dependência, a gente instalou uma outra dependência com o link mexendo com a pet variable do Linux. A gente até aprendeu que a gente precisa usar double quote para pegar variáveis de bash. Então, quando a gente está instalando um negócio assim mais hardcore, assim, por assim dizer, a gente aprende muito mais coisa. Então, é muito mais divertido, por assim dizer. E eu falei isso tudo aqui porque olha só como que é o processo de instalação agora do Searchbot. É a gente criar um link simbólico. Olha só que interessante. A gente acabou de criar um link simbólico pro nosso serviço, pro nosso site da Nginx. E o Searchbot também usa isso. Ou seja, a gente está aprendendo como que a web funciona, como que os padrões atuais funcionam. Tudo bem que hoje em dia você tem Docker para tudo e tudo mais, mas o Docker internamente usa esses comandos. Quando você cria um Dockerfile, por exemplo, você vai ter uns comandos tipo isso aqui para ele criar as coisas internas. Então a gente está aprendendo a fonte básica disso tudo, saca? Quando a gente está construindo uma app, quando a gente está construindo algo assim, tipo, inicializando uma máquina, configurando ela básico, assim, com Ubuntu Server, com servidor básico, a gente está aprendendo como que funciona as coisas na essência. É isso que você tem que focar. Por mais que essas coisas que pode ser tipo, nossa, confuso, que tá falando systemd, cat, não sei, não conheço o comando. É bom você se familiarizar com isso para você ir aprendendo esses conceitos básicos, sabe? Tipo, você não precisa entender 100%, mas se saber usar o manual, esse tipo de coisa, já tá legal. E olha só. E como que o Searchbot faz aqui? Ele criou um link simbólico do snap/bin/searchbot para a pasta bin searchbot aqui para tornar executável. E agora que a gente tem ele, a gente pode mandar um Searchbot Nginx pra gente. E agora essa toolzinha do Searchbot, ela é muito espertinha, muito bonitinha. Na verdade, tem que mandar com sudo ela. Sudo Searchbot Nginx. E ela é muito bonitinha, muito inteligentinha. E, de novo, você tem que ir lendo aqui o output. É muito importante você ler o output dessas coisas que você executa. Por exemplo, aqui, ó, enter the email address with for enable security. Porque como a gente está usando o Searchbot, ele vai pedir um e-mail para mim. E aí, quando tiver que renovar isso aqui, ele vai ficar me mandando e-mail sobre coisa de renovação e tal. Então é bom você colocar o seu e-mail aqui. E aí, ele está perguntando aqui se você leu os termos e condições. Se você tem que ler esses termos e condições para saber se concorda com os dados do Searchbot e tal. E aí ele pergunta qual domínio você quer aqui. Você pode apertar um Enter para você pegar já o domínio. Você viu que ele já pegou aqui o domínio meu? Ele é espertinho, ele consegue ler a configuração da Nginx, já sabe fazer essa configuração pra gente. E olha só, já está configurado, já está instalado. O HTTPS já rolou, já. Se eu acessar agora, se eu rodar minha app aqui, ó,
É Node My App, né? Node My App. Se eu rodar aqui minha app e agora acessar aqui no browser de novo e eu acessar https://it.1por10.com, você vai ver que ele já está com o certificadozinho bonitinho. Olha que beleza, coisa mais linda. Ele já configurou aqui, já está rolando bonitinho. E agora falta só uma última peça desse quebra-cabeça aqui, que é o seguinte. Bom, a gente está rodando o Node aqui diretamente na minha shell, só que isso aqui não é muito legal, né? Tipo, se eu fechar aqui a minha shell e voltar agora para o browser, o site não vai funcionar, ele vai dar um erro de bad gateway do Nginx, porque não está mais funcionando esse site, né? Eu parei a app. Como que eu posso fazer para essa app ficar rodando para sempre? Bom, vocês viram que a gente instalou o Nginx, ele veio instalado como um serviço de systemd, que a gente consegue mandar um systemctl start. Então, se o Linux, o kernel e o Ubuntu que eu estou usando, ele já tem esse gerenciamento de serviços chamado systemctl, por que eu não posso rodar a minha app como systemctl? Na verdade eu posso, inclusive é até melhor eu rodar minha app como systemctl, porque eu fico com o padrão do Linux total. E uma coisa, lembra que eu mostrei aqui que o nosso querido Nginx tem um arquivo aqui de configuração que a gente estender? Aí, aqui, ó, Nginx, esse arquivo Nginx. A gente pode abrir e ver como que eles fazem isso aqui. A gente pode ver como que é a unidade dele de systemctl aqui do Nginx. Essa aqui é a unidade dele, tá? E a gente vai fazer uma unidade agora muito parecida pro nosso server. Inclusive, a gente pode usar até a mesma base que tem aqui, saca? Para isso aqui, para fazer o nosso serviço. Eu vou fazer o seguinte, ó, só para te mostrar como você pode criar uma unidade de serviço. Primeiramente, um systemctl, se você quiser saber como funciona mais, a melhor forma é lendo o manual. Tipo, mandando man systemctl aqui e lendo como funciona esse manual, como funciona o service dele, como você cria uma unidade de serviço e tal. Mas basicamente funciona assim, ó. Todos os arquivos que estão nessa pasta /system com .service, eles podem ser executados como um sistema, como um serviço do Linux meu. Eu vou criar aqui um arquivo chamado sudo vi itclass, tá? Que vai ser a nossa appzinha itclass, tá? Eu vou acessar esse arquivo. E o arquivo de systemd dele consiste de algumas partes, 3 partes na verdade. Eu vou até abrir aqui de lado o esqueminha do Nginx para a gente pegar ele de base e construir o nosso com base nele assim. Nginx service, beleza? Tá vendo aqui? Ele tem 3 partes, ele tem essa parte unit, ele tem essa parte service e ele tem a parte install, tá? São essas 3 partes que a gente tem num sistema numa unidade de serviço systemd. Eu vou até pegar essa base aqui, fazer assim, ó, pegar essa aqui, vou copiar aqui pra gente, tá? Colocar uma description aqui do nosso serviço, vai ser a simple node.js service. Eu não tenho documentação, vou tirar essa entrada. E basicamente aqui nessa parte de service, se você vê que a parte Unity a gente tem uma descrição, a gente está dizendo quanto que a gente quer inicializar a nossa unidade. E a parte de install aqui, isso aqui eu copiei e colei da parte do Nginx. Pode ver que aqui está o comando de inicialização do Nginx, comando de reload do Nginx, comando de kill do Nginx e tal. Eu vou apagar isso aqui e vou criar o nosso aqui no service, tá? E aqui no service a gente vai ter uma parte de exec start, que aqui vai ser como que a gente vai executar o nosso processo. Geralmente você pode mandar um /bin/sh para dizer que você vai usar a shellzinha básica. E aí "-c" aqui e o comando que você quer executar. E aqui pode ser o comando exato que você pode executar. E basicamente uma coisa importante que tem que lembrar numa unidade systemd é que ela não tem as variáveis de ambiente. Sabe aquelas coisas de patch que a gente estava vendo? Aqui no systemd a gente não tem essas patch, a gente tem que passar o patch completo. No nosso caso, a gente vai ter que passar o patch do Node completo que a gente moveu, que eu esqueci. Deixa eu ver onde que ele está aqui. É Node 14.3. A gente tem que passar o arquivo completo ali. Então, tipo, aqui tem que ser /c, /nodep, /bin, /node. Tem que ser o patch completo dele. E aí a gente vai passar agora o diretório onde está o nosso arquivo, nossa app. Nossa app, no momento, ela está em pwd aqui, né, para ver onde eu estou. Em home, ubuntu /youtube class. E aí a gente passa aqui o arquivo nosso, né? Tipo, então vai ser /youtube class /myapp.js. E aí aqui a gente está dizendo para o nosso systemd, nosso serviço systemd, executar a nossa app, usar a shell bin/shell, executando o comando node /bin/node home ubuntu myapp. Beleza, isso aqui é o exec start dela. E a gente pode colocar uma outra entrada aqui, restart igual a always, né? Tipo, se ela morrer, ela reiniciar automático. E uma outra entrada importante aqui é a syslog identifier, se eu não me engano.
pra gente conseguir identificar isso aqui melhor no nosso log, pra ele ficar com tipo um prefixozinho aqui do nosso serviço, tá? E é isso aqui. Eu acho que isso aqui já vai funcionar, tá? Se eu não me engano, isso aqui vai funcionar. Aí você salva esse arquivo. Aí uma vez que você salvou um arquivo nessa pasta, você pode iniciar ele com o systemd. Por exemplo, agora que eu salvei esse arquivo itclass, eu posso iniciar ele com sudo systemctl start itclass, tá? E aí, ele deve estar rodando ou não, não sei, porque ele não dá um output aqui para mim. O output do systemctl, ele vai jogado pelo... Você consegue ler o log do systemctl com uma toolzinha chamada journal, tá? E o journal, mesma coisa. Você não sabe que ele funciona, journal, man, journal, ctl, e você tem o manual do journal, tá? E aqui você pode ver, if collided no parameter, show content, journals may be used to carry contents of the systemctl, tá? Beleza? Então aqui o journalctl é tipo um leitor de log do systemctl, tá? E pra gente ler o log disso, a gente pode mandar um sudo journalctl menos o nome do nosso serviço, no nosso caso itclass. E ele vai dar o log da nossa app. Você pode ver aqui, ó, o log da nossa app bonitinho aqui, ó, reiniciado, rodando bonitinho. Que legal. Inclusive, se eu acessar aqui no browser, vamos ver se ela tá rodando mesmo. Ah, tá rodando, olha só que coisa mais bonita, mais linda, mais cheia de graça. A gente configurou uma appzinha, um serviço do Linux para rodar a nossa app, tá? E é isso. E agora se a gente quiser ativar para esse serviço aqui, para esse itclass rodar no boot do Ubuntu, sempre que eu reiniciar minha máquina Ubuntu e ser inicializado, eu posso mandar um sudo systemctl enable o itclass. Pronto, agora ele está ativado no boot de uma máquina. Sempre que eu reiniciar essa máquina, ele vai inicializar o itclass. E se eu quiser reiniciar o meu serviço, eu posso sempre mandar um sudo systemctl itclass, igual a gente fez com o nginx. Olha que coisa legal. Por mais que seja um pouco, sei lá, digamos que é um pouco doloroso você aprender isso, a primeira vez que você estiver fazendo isso vai ser um pouco difícil de você entender, vai ser foda você comentar com os comandos, talvez você não entenda o Vim, você não consiga mexer igual eu mexi agora, você tem que usar, sei lá, um nano para fazer isso. Mas é importante você focar aqui no que você está aprendendo, porque o que a gente está fazendo aqui, a gente está entrando em harmonia com o nosso sistema, a gente está construindo uma solução da qual ela é harmônica com o nosso sistema operacional. Tipo, eu não instalei um gerenciador de serviços novo, eu usei o próprio gerenciador de serviços que vem no Ubuntu para rodar minha app. Eu usei conceitos básicos de Linux para fazer isso funcionar, eu não usei coisas muito externas. Se você parar para ver, o que eu instalei aqui foi só o nginx, o Node e só. Tipo, a gente tem a app rodando, eu não precisa instalar gerenciador de serviço nem nada, eu usei todo o resto do Linux. E é isso que é muito importante você ter em mente, você usar o máximo possível do seu sistema operacional, que você vai aprendendo com ele. É importante você ter em mente essa mentalidade de sempre aprender uma coisa nova, sempre fazer. Por mais que hoje em dia a gente tenha muita solução que você, sei lá, dá um clique na UI e você já tem um web server rodando, já tem um deploy na Vercel rolando. Beleza, é legal isso tudo, mas você não aprende nada com essas coisas, sabe? Você aprende muito pouco, você só aprende a clicar numa UI. Aqui, conforme a gente fez um deploy que foi, sei lá, um deploy meio vida louca que gastou bastante tempo pra fazer esse deploy. Eu vou dizer sincero, não foi um deploy rápido, foi um deploy bem demorado pra gente fazer dessa app, demoramos para colocar ela no ar. Mas a gente usou a base de tudo, a gente usou tudo que tem no sistema operacional server. Esses conceitos aqui que a gente configurou aqui na máquina, a gente fez no EC2 da Amazon, mas todos esses comandos que a gente executou aqui no Ubuntu poderia ser executado em qualquer Ubuntu server. Qualquer Ubuntu server que você fizer, esses comandos aqui vão funcionar do mesmo jeito, porque é o sistema operacional. A Amazon, pra gente está usando só o firewall da Amazon, basicamente. O resto é tudo Ubuntu e foi tudo manual. Então, sei lá, se você pegasse uma DigitalOcean, você conseguiria fazer exatamente a mesma coisa com a DigitalOcean, porque é o padrão deles, é o padrão do Ubuntu. Então é importante você conhecer as suas tools básicas antes de conhecer as abstrações que tem em cima dela, tipo as coisas que com um clique faz tudo isso aqui. Então é uma coisa importante de você aprender. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você curtiu, se você aprendeu alguma coisa, comenta. Se você não entendeu nada, se você achou que foi confuso pra caramba, também comenta que eu faço o melhor na próxima. Qualquer coisa me deixa saber e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.